Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Aura Filho, Leão Sorácio e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática. Me chamo Marcos e hoje nós vamos estudar sobre problemas envolvendo medições. Vem comigo! Bem pessoal, para falarmos sobre problemas envolvendo medições, nós precisamos conhecer as grandezas, que são utilizadas para realizar o cálculo das medições. Bem, para que você realize medições, são necessárias a utilização de grandezas e associadas a essas grandezas existe aquilo que chamamos de unidade de medida. Tudo isso foi padronizado mundialmente, tantas grandezas quanto as unidades de medida, e nós vamos utilizar essas grandezas e as suas unidades padronizadas para realizar essas medições e resolver problemas utilizando todo esse conhecimento que vamos discutir hoje. A primeira grandeza que eu vou discutir aqui com vocês é a grandeza chamada comprimento. Observem o que é dito no quadro sobre essa grandeza. Bem, a grandeza comprimento ela é a grandeza que expressa a distância percorrida entre dois pontos. Tem como unidade de medida padrão no SI o metro. SI, volta aqui comigo novamente e vamos observar o que significa o SI. O SI nada mais é do que o Sistema Internacional de Unidades. O Sistema Internacional de Unidades é uma padronização mundial que estabelece tanto as grandezas quanto as unidades de medida associadas a essas grandezas. Bem, a grandeza comprimento foi uma grandeza estabelecida e a unidade de medida padronizada foi o metro. A unidade de medida significa uma padronização de um tamanho que é utilizado como referência para fazer as medições. Então, por exemplo, um metro é um tamanho fixo estabelecido e que é utilizado como referência para fazer as medições de distância entre dois pontos. Então, se você quer calcular a distância entre sua casa e a casa de um amigo, você vai utilizar o metro, quantas vezes aquela medida fixa vai caber nessa distância entre um lugar e o outro. Bem, com relação à grandeza comprimento, nós temos os múltiplos e os submúltiplos da unidade de medida dessa grandeza, que é o metro. Falando dos múltiplos do metro, observe aqui o quadro que nós temos os seguintes múltiplos. Nós temos o quilômetro, nós temos também o hectômetro como um múltiplo do metro. Nós temos também o decâmetro como outro múltiplo do metro. Então esses são os múltiplos da nossa unidade de medida do comprimento, que é o metro, tá certo? Bem, o que eu quero discutir sobre os múltiplos do metro é as conversões que são possíveis entre esses múltiplos. Então, se você quer transformar do quilômetro para o hectômetro, por exemplo, você precisa fazer um mero cálculo de multiplicação, que no caso é multiplicação por 10. Então, você multiplica por 10 se o valor da sua grandeza estiver na unidade quilômetro e você quiser transformar para a unidade hectômetro, você multiplica por 10. Se você quiser transformar de hectômetro para decâmetro, aí você multiplica por 10 novamente, ok? E se quiser passar de quilômetro para decâmetro, aí você multiplica por 10 duas vezes, ou seja, por 100. Se você quiser transformar de decâmetro para metro, novamente você precisaria multiplicar por 10. Se você quer transformar de quilômetro para metro, por exemplo, seria necessário fazer essa multiplicação 3 vezes seguida, ou seja, multiplicar por 1000. E assim sucessivamente, é o mesmo raciocínio a depender da conversão que você queira fazer. Bem, no sentido contrário, se eu, em vez de transformar de decâmetro para metro, quiser transformar de metro para decâmetro, aí eu precisaria dividir por 10, ok? E da mesma maneira, nos outros casos, decâmetro para hectômetro eu divido por 10, de hectômetro para quilômetro também divido por 10. Se eu quisesse transformar de metro para quilômetro diretamente, eu precisaria dividir por 10 3 vezes seguida, o que significaria dividir por 1000, tá certo? Bem, agora eu quero falar dos submúltiplos do metro, que é a sua unidade de medida padrão da grandeza comprimento. Bem, entre os submúltiplos da unidade de medida metro, nós temos o decímetro, nós temos também o centímetro e nós temos também o milímetro. E da mesma maneira que aconteceu para os múltiplos, os submúltiplos, quando estivermos diante dos problemas, nós vamos ver que muitas vezes vão ser necessários fazer uma conversão de uma unidade para outra, de algum submúltiplo do metro para o metro ou entre eles mesmos. Então, como é que fazemos isso? Vamos aplicar o mesmo padrão que é utilizado para os múltiplos. No caso de metro para decímetro, multiplicamos por 10, de decímetro para centímetro, multiplicamos por 10, de centímetro para milímetro também multiplicamos por 10. Se quisermos transformar diretamente de metro para milímetro, por exemplo, precisamos multiplicar por 10 3 vezes seguidas, ou seja, o que significaria multiplicar por 1000. Se quiser transformar
de metro para centímetro, precisaríamos multiplicar por 10 duas vezes seguidas, ou seja, por 100. E da mesma maneira que aconteceu nos outros casos, se eu quiser transformar no sentido contrário, né, de milímetro para centímetro, divido por 10, de centímetro para decímetro. Novamente eu divido por 10, de decímetro para metro eu divido por 10 também. Ou seja, se eu quisesse transformar de milímetro para metro diretamente, eu precisaria dividir 3 vezes seguida por 10, que significaria dividir por 1000. Então isso aqui vai ser muito útil na resolução dos nossos problemas. Vamos resolver aqui o nosso primeiro exercício sobre essa grandeza que é o comprimento. O exercício ele diz o seguinte, observe o quadro. A parte destacada na malha quadriculada abaixo representa uma figura na bandeira da escola de João. Cada lado do quadrinho mede 1 metro. Então veja esse outro quadro. Quantos metros de fita serão necessários para contornar essa figura? Então nós vemos aqui uma figura no quadriculado, na malha quadriculada, nós temos aqui uma figura e o exercício ele quer que nós encontremos qual que é a medida, né, do contorno dessa figura. Ou seja, quanto precisaríamos usar de fita para poder contornar essa figura, sendo que cada lado de cada quadradinho desse aí mede 1 metro. Então, para resolvermos esse exercício, vamos contar, né, quantos lados de quadradinho tem nessa figura. Então, observe que aqui nós temos o primeiro. Aqui nós temos mais um, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados nessa figura. Ou seja, essa figura ela é contornada por 10 lados, sendo que a gente já sabe, pelo que o exercício falou, que cada um desses lados mede 1 metro. Assim, nós temos que a medida do lado dessa figura é de 10 metros e precisaríamos assim de 10 metros de fita para poder fazer o contorno da figura. E assim fica resolvido esse nosso primeiro exercício. Vamos resolver mais um aqui. Observe o quadro. No segundo exercício, nós temos o seguinte. Ao usar uma régua de 20 centímetros para medir uma mesa, Henrique observou que ela cabia 27 vezes no comprimento da mesa. Ele multiplicou esses valores e encontrou 540 centímetros. Em metros, o comprimento da mesa é de... Aí nós temos as seguintes alternativas. A, 0,54 metros. B, 5,4 metros. C, 54 metros. Ou D, 540 metros. Bem, então para resolver essa situação aqui, observe que nós temos o comprimento da mesa em centímetros e queremos encontrar essa medida em metros, né? Nós vimos lá na nossa discussão inicial que para transformar de centímetro para metro, nós precisamos dividir por 100, porque você está aqui, observe o quadro aqui agora. Nós temos aqui centímetro, está de amarelo aí, você para transformar para decímetro dividiria por 10 e depois dividiria por 10 de novo para transformar para metro. Ou seja, dividiria por 10 duas vezes seguidas, o que significaria dividir por 100. Portanto, pessoal, o que nós precisamos fazer aqui é dividir o valor que está da nossa grandeza, que no caso é 540 centímetros, por 100. Então, fazendo isso, nós temos o seguinte, nós temos 540 dividido por 100. Qual que é o resultado dessa operação? Nós podemos fazer o seguinte, observe que nessa situação aqui, quando você tem dois zeros no seu denominador, o que você precisa fazer é deslocar, é como se tivesse uma vírgula na direita do seu número e você precisa deslocar essa vírgula para a esquerda a quantidade de vezes igual ao número de zeros que tem no seu denominador. No caso, o seu denominador é 100, tem 2 zeros no denominador. Então, você tem uma vírgula na direita, você vai precisar deslocar ela duas vezes para a esquerda. Então, você passa ela para cá, depois passa ela para cá. Então, seu valor é esse, 5,4, 5,40. Então, 5,4 metros é o valor que você vai ter aqui como solução, tá certo? 5,4 é a sua solução e a resposta é qual alternativa. Vamos voltar aqui para observarmos qual é a alternativa que é a nossa resposta. É a alternativa B. Nosso exercício 2 é a alternativa B, tá certo? E assim fica resolvido o nosso segundo problema. Agora, pessoal, eu vou falar para vocês aqui de uma segunda grandeza. Eu falei da grandeza comprimento, agora eu vou falar da grandeza massa. A grandeza massa, ela é a grandeza escalar medida pela balança, né? Essa vocês já conhecem. Vocês vão muito em farmácia e se pesam lá na balança e calculam sua massa. A unidade de medida padrão no Sistema Internacional de Unidades, que é o sistema mundial, como eu já falei para vocês, é o quilograma. Então, quando você mede massa, mundialmente, a maneira que você
padronizou a medida para medir a massa foi o quilograma, tá certo? Agora o que nós vamos discutir é sobre os múltiplos e submúltiplos, não do quilograma, mas da grama. Vamos falar da grama, que é uma subunidade do quilograma, e vamos colocar porque ela vai ser como se fosse uma medida central, assim como aconteceu com o metro, tá certo? Então nós temos os múltiplos da grama como sendo o quilograma, nós temos também o hectograma, o decagrama. Essas são as unidades que são múltiplas da grama, tá certo? E o que nós vamos fazer com esses múltiplos é trabalhar essa questão da conversão que vão aparecer nos problemas, tá certo? Então, para transformar de quilogramas para hectograma, basta multiplicar por 10, quando for necessário fazer isso. Para transformar de hectograma para decagrama, multiplicar por 10. Para transformar de decagrama para grama, multiplicar por 10. E se for no sentido contrário, de grama para decagrama, divide por 10. De decagrama para hectograma, divide por 10. De hectograma para quilograma, divide por 10, tá certo? Ah, professor, e se eu quisesse transformar diretamente de quilograma para grama? De quilograma, se eu estou com um valor em quilograma, quero transformar para grama, eu vou ter que multiplicar por 10, por 10 e por 10, ou seja, por 10 3 vezes seguida, o que significaria multiplicar por 1000. E se eu tiver com valor em grama e quiser transformar para quilograma? Aí eu vou ter que dividir por 10, depois dividir por 10, finalmente dividir por 10 de novo, ou seja, dividir por 10 3 vezes, o que significaria dividir por 1000, tá certo? Então, de quilograma para grama multiplica por 1000, de grama para quilograma divide por 1000. Tem também aqui os submúltiplos da grama, pessoal. Observem o quadro novamente. Nós temos como sendo os submúltiplos da grama o decigrama, o centigrama e o miligrama. Então, esses submúltiplos, da mesma maneira, para fazer as conversões eu vou utilizar o mesmo padrão que eu falei para vocês no caso anterior. De grama para decigramas eu multiplico por 10, de decigramas para centigramas eu multiplico por 10, de centigramas para miligramas eu multiplico por 10 e no sentido contrário eu divido. De miligramas para centigramas eu divido por 10, de centigramas para decigramas divide por 10 e de centigramas para gramas divide por 10, tá certo? E se eu quiser fazer de uma para outra que está mais distante, aí eu vejo a quantidade de vezes que eu estou aplicando aquela situação e aí vai ser os 10 multiplicados, né? Se for 2 vai ser 100, se for 3 vai ser 1000, enfim. Multiplicando ou dividindo a depender do deslocamento para lá ou para cá. Então esse é o raciocínio que vamos utilizar, vamos resolver um exercício aqui sobre essa grandeza que é a massa. Então nós temos a seguinte situação: Mateus e Felipe trabalham empacotando produtos em diferentes estabelecimentos. Mateus trabalha em uma fábrica de biscoitos e precisa empacotar biscoitos de diferentes pesos, 200 e 500 gramas em caixas que suportam até 20 kg. A pergunta do exercício é: quantos pacotes de 200 gramas cabem nesta caixa? E a outra pergunta é: quantos pacotes de 500 gramas cabem nessa caixa? Então você tem um pessoal aí que trabalha com alguns pacotes de biscoitos, né? E tem uma caixa lá em que eles colocam esses pacotes que consegue aguentar 20 kg, né? Se você preencher até 20 kg desses produtos, colocar na caixa, ele consegue suportar até 20 kg. Só que você percebe que nós temos aqui uma incompatibilidade na questão da unidade, né? Porque nós temos, no enunciado nós temos os pacotes de biscoito em grama e nós temos a caixa suportando um valor em quilograma, que é 20 kg. Então precisamos primeiro fazer essa transformação. Então, quanto é que vale 20 kg, né? Quanto é que as caixas conseguem suportar em gramas para ficar compatível a resolução do problema? As caixas suportam 20 kg, o que significa que elas suportam, aí a gente vai encontrar esse valor. Para transformar de quilogramas para gramas, precisamos fazer o quê? Multiplicar por 1000. De quilogramas para hectograma vezes 10, de hecto para deca vezes 10, de deca para grama vezes 10 novamente, ou seja, vezes 1000. Então a quantidade de massa que as caixas suportam é de 20 kg, que em gramas é 20 vezes 1000, ou seja, 20.000 gramas. Então 20.000 gramas é o valor que as caixas suportam. Bem, eu quero saber a quantidade de pacote de 200 gramas que cabe nessa caixa. Se eu dividir
a massa que a caixa suporta pela massa de cada pacote, eu obtenho a quantidade de pacotes que eu consigo carregar naquela caixa. Então a razão entre a quantidade de massa que a caixa suporta e a massa de cada pacote vai ser igual à quantidade de pacotes que a caixa suporta. Então se a massa de cada pacote é 200 gramas e eu sei que a caixa suporta 20.000 gramas, então 20.000 gramas dividido por 200 gramas é igual a 100. Ou seja, se eu tiver 100 pacotes desse biscoito, né, pacote de 200 gramas, eu vou conseguir carregar isso aí no máximo. Nessa caixa consegue carregar 20.000 gramas de massa, tá certo? E se os pacotes forem de 500 gramas? Se os pacotes forem de 500 gramas, aí de novo vou fazer a divisão, vou pegar o 20.000 gramas, que é a quantidade de massa total que a caixa consegue suportar, e vou dividir pela massa de cada um dos pacotes. Se eu fizer isso, eu obtenho 40, como aparece aqui para vocês no quadro. Bem, esse valor significa o quê? Que eu consigo carregar somente 40 pacotes de 500 gramas desse biscoito nessa caixa. Se passar disso aí, a caixa já não suporta mais, tá certo? Bem, pessoal, e assim fica resolvido o nosso segundo exercício. Bem, e aqui também eu encerro o nosso vídeo. Desejo um grande abraço a todos vocês e até a próxima.